Hoje o quadro Fique de Olho mostra a situação da população brasileira com relação à saúde ocular. Oferecimento: Hospital Oftalmológico de Paracatu. Você já foi ao oftalmologista? Já sim, já. Vou direto. Já? Não, ainda não. Estou até precisando ir. Nunca chegou aí, então? Não, agora que eu estou sentindo um pouco de dificuldade na leitura de perto e etc. Sim, já fui ao oftalmologista. Por qual motivo? Cara, eu tinha um trabalho antigamente e nesse trabalho a gente tinha as funções de organização no trabalho, né? E eu ficava sempre por varrer o chão. E aí eu sempre varria bem mal varrido e o meu chefe, ele brincava comigo, ele falava, cara, tu deve ter problema de vista, um negócio assim que não tem como, né? E de fato eu tinha. Aí eu fui no oftalmologista, fui diagnosticado com 2,5 graus de astigmatismo de um lado e 3,5 graus de astigmatismo de outro lado. E desde então nunca mais fiquei sem usar óculos, isso já deve fazer uns 7, 8 anos. É motivo de visão, né? Problema para usar óculos, essas coisas, né? Eu tinha uma cataratazinha, aí eu procurei um oftalmologista e ele decidiu por fazer uma pequena cirurgia. E acha que as pessoas devem procurar o profissional para consultas de rotina ou apenas quando sentem alguma alteração na visão? Cara, o que acontece? Eu acho que a consulta de rotina ela tem que ser muito mais trabalhada do que quando você está com um problema já, digamos assim, já à mostra, porque esse problema quando ele está à mostra significa que ele já está em um grau elevado. As consultas de rotina elas são boas para precaver, né? Elas são boas para, digamos assim, diminuir as possibilidades de aumentar o seu grau, de piorar o seu problema de visão e etc e tal. Então por isso que as consultas de rotina são tão importantes, são justamente para que não progrida a sua dificuldade visual, o seu déficit que você tem na sua saúde visual, entendeu? Então esse é o X. Eu acho que tem sempre procurar. Porque se não procurar, vai ficar uma coisa pior, né? Eu creio que se eu tivesse feito como rotina, para mim hoje seria, em todos os aspectos, mais acessível, porque daí eu teria descoberto os graus, tantas outras coisas, em um momento que se tornaria até mais barato ao fato de eu estar sabendo muito antes do problema. Não, eu acho que prevenir é melhor. Então eu acho que sempre que puder tem que procurar o médico. Uma pesquisa do Instituto Datafolha mostra que 24% dos brasileiros não vão ao oftalmologista. Nessa pesquisa, 70% dos brasileiros responderam que vão se consultar com um profissional. O que parece ser minoria é um contingente grande o bastante para despertar a preocupação de especialistas, pois, segundo a mesma pesquisa, pelo menos metade dessas pessoas tem dificuldade para enxergar. Dos 60% que dispensam o especialista, mais da metade informa que não faz, pois enxerga bem. Mas, segundo o IBGE, no Brasil existem 35 milhões de pessoas que possuem algum problema ocular. Desse total, quase 600 mil pessoas são cegas. O oftalmologista é o médico responsável por avaliar e tratar as doenças relacionadas à visão que envolvem os olhos e seus anexos, como o canal lacrimal e as pálpebras, por exemplo. Durante a consulta com o oftalmologista, são realizados testes que permitem verificar a capacidade visual da pessoa e avaliar diferentes características dos olhos, de forma a identificar qualquer doença ou desvio. O oftalmologista é então o médico indicado para avaliar a necessidade de usar óculos, colírios específicos ou a realização de uma cirurgia ocular. Fique de olho! É recomendado consultar o oftalmologista a cada 1 ou 2 anos. No entanto, no caso de pessoas mais velhas que têm um histórico na família de doenças oculares ou que foram diagnosticadas com alguma alteração na visão, pode ser recomendado que as consultas sejam mais frequentes.